Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Emerson Rocha e é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado por nos receber na sua vida, na sua casa. Rapidamente eu quero deixar uma mensagem para meditação, uma história real, que um jovem vai conversar com o seu pastor. Amém? Preste bem atenção e deixa o Espírito Santo falar contigo. Certa vez um jovem, ele chegou na igreja para o seu pastor. O seu pastor, muito amável, muito carinhoso, já estava na igreja orando para fazer, como sempre, o atendimento, na igreja, na sala pastoral. E esse jovem chega e fala para o seu pastor: pastor, eu vim para me despedir. Eu não vou mais ficar na igreja. Eu não vou mais congregar, não vou mais participar dos cultos com vocês. O pastor, muito amável, muito carinhoso, olhou para ele e falou: mas o que aconteceu? O que houve que você quer sair da igreja? Quer nos deixar? E o jovem, ali, com seu ânimo todo, olhou para o pastor e disse: pastor, já que o senhor me perguntou, então eu vou falar. Sabe, pastor, tem acontecido algumas coisas aqui dentro da igreja e isso não tem me alegrado. Eu tenho visto muitas coisas erradas na igreja e parece que ninguém está fazendo nada. E como eu não estou gostando, eu não quero mais ficar aqui. Essas coisas não estão me alegrando, não. E para não ter confusão, não arrumar confusão, pastor, eu prefiro ir embora. Ou sair da presença ou ir para outra igreja. O pastor, mais uma vez, olha para ele e fala: tudo bem, mas antes de você ir, eu posso pedir um favor a você? Ele olha para o seu pastor e ele diz: claro, pastor, pode sim. O pastor fala para ele, e diz: olha, vai até a cozinha, enche um copo de água, mas enche bem, quase até a boca, quase a ponto de cair. Coloque em uma bandeja e dê 7 voltas ao redor da igreja, mas sem deixar a água cair. Você pode fazer isso? Claro, pastor, deixa comigo, falou o jovem. E assim ele fez. Foi na cozinha, pegou um copo, encheu de água, colocou na bandeja e deu 7 voltas. O pastor, orando, ficou aguardando até ele terminar. Quando ele termina, ele vai até o pastor, todo alegre, e diz: pastor, olha só, eu dei as 7 voltas e não deixei cair uma gota de água. Olha, a bandeja está seca. Então o pastor pergunta a ele: mas por que você não deixou a água cair do copo? E o jovem rapidamente respondeu: sabe por quê, pastor? Porque eu fiquei focado no copo. E quando eu fiquei focado no copo, toda a volta que eu dava, eu consegui equilibrar. E eu não deixei que a água caísse do copo. E o pastor, com um sorriso, olha para aquele jovem e diz: está vendo? Assim é o segredo. Sabe por que você está saindo da igreja? Porque você não está focando em Jesus. Porque se você estivesse focando em Jesus, as pessoas não seriam o problema para você. Porque quando nós focamos em Jesus, nós não olhamos para as pessoas. Nós não ficamos olhando para aquilo que as pessoas estão fazendo. Porque quem olha para Jesus não fica perdendo tempo falando de pessoas. Pelo contrário, ganha o seu tempo ajudando as pessoas a melhorarem. Aquele jovem se emociona. Olha para o pastor, agradece ao pastor e diz: é verdade, pastor, eu preciso voltar a olhar para Jesus. Porque, como o Senhor disse, quando nós olhamos para Jesus e vivemos Jesus, nós não perdemos tempo com coisas que nos tiram da presença dele. E aquele jovem sai alegre e continua na igreja com o seu pastor. Resumo da história:
Não fique olhando para aquilo que te tira de Jesus. Não fique olhando para as coisas que te tiram da presença do Senhor, que te tiram do foco. Continue olhando para Jesus. Porque se você continuar olhando para Jesus, nada vai te tirar do centro da vontade dele. E os planos de Jesus, as promessas do Senhor Jesus, a vontade de Jesus, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vai se cumprir na sua vida. Amém? Então medita nessa história e passe a olhar para Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. O Senhor te ama e tem o melhor preparado para você. Paz do Senhor.